Le 12 avril 1961, dans un Brésil qui goûte enfin à la démocratie, tous les espoirs sont permis, même les plus fous. Dans une petite ville de l'état de Rio, Paulo et Eduardo ont séché l'école. Ils ont 12 ans, des rêves plein la tête et s'imaginent déjà quitter leur petite ville pour devenir astronautes ou bien président. Près du lac où ils ont l'habitude de se baigner, ils découvrent le cadavre d'une jeune femme atrocement mutilée. Il s'agit de l'épouse du dentiste. Précédée par une réputation sulfureuse, elle n'attire que peu de compassion et lorsque son mari s'accuse du crime, l'affaire est classée. Persuadés de son innocence, les deux garçons décident de faire la lumière sur cette sombre affaire. Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim, grudava nos meus dedos como tinha grudado nos cabelos louros dela, na testa alta, nas sobrancelhas arqueadas e nos cílios negros, nas pálpebras, na face, no pescoço, nos braços, na blusa branca rasgada e nos botões que não tinham sido arrancados, no sutiã cortado ao meio, no seio direito e na ponta do bico do seio direito. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro pungente antes, aquele cheiro que ficaria para sempre misturado ao cheiro das outras mulheres, das que conheci na intimidade, que invadiria o cheiro de outras mulheres e que para sempre me levaria de volta a ela. Aquela mistura de perfume doce, carne cortada, suor, sangue e o mais próximo que consegui perceber até hoje, sal. Como se sente quando está próximo do mar, como quando adere à pele. Não os grãos do sal, mas a poeira invisível e olorosa do sal em dias úmidos. Mas eu também não conhecia o mar naquela época. Eu nunca tinha sentido o cheiro, nem visto o mar, então aquele odor do corpo sobre a lama, nu. Eu nunca tinha visto uma mulher nua, nem sentira o cheiro de uma mulher nua assim tão próxima. Quer dizer, não que ela estivesse completamente nua, mas o seio com aquele bico grande e as coxas estavam abertas, a saia levantada, e eu vi os pelos pretos intricados no alto delas, das coxas, onde as coxas longas se encontravam, e dali exalava, não dali, dela toda, aquele odor de corpo de mulher misturado ao sangue, e eu acho que tinha se cagado. Acho que tinha se borrado. Como hoje eu sei que nos acontece a todos, na hora que a vida abandona o nosso corpo, e ele todo se relaxa, e o esfíncter se abre e... Essa também era uma palavra que eu nunca tinha ouvido, nem lido, esfíncter. Eu tinha 12 anos e palavras como essa não eram ditas na minha casa. A gente não conhecia palavras assim. Ela, ali, morta, nua, quase nua. Derrière l'histoire de ce crime se profile celle d'une époque, les années 60, et celle d'un pays tout entier. De la parenthèse enchantée à la dictature militaire, Edney Sylvestre dresse un portrait au vitriol d'une classe dirigeante corrompue et violente.